A paz do Senhor, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Vocês conhecem a doutrina da dupla natureza de Jesus? Já ouviu falar da união hipostática de Cristo? Essa doutrina tão importante foi formalizada no Concílio de Calcedônia no ano 451 depois de Cristo, mas já era defendida pelos apóstolos e pela igreja primitiva com base nos ensinamentos bíblicos. Vamos para mais um vídeo explicativo sobre este assunto aqui no canal. Em primeiro lugar, vamos destacar a natureza divina de Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus é Deus. Ela apresenta Jesus como eterno, Criador, adorado e igual ao Pai. Jesus é eterno e pré-existente. É isso que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, onde o evangelista afirma que Jesus é Deus e que ele criou todas as coisas. Nesse texto, João afirma que Jesus já existia antes da criação e que ele é Deus. Em Colossenses 1, verso 16 e 17, está registrado: pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Jesus é apresentado como Criador e sustentador do universo, algo que apenas Deus pode ser. Jesus recebe adoração e tem atributos divinos. Em Mateus 14, verso 33, encontramos assim: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Somente Deus pode ser adorado. Êxodo 34, verso 14. Mas Jesus aceita a adoração sem repreender. Em Hebreus 1, verso 8, diz assim, mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O próprio Pai chama Jesus de Deus. João, capítulo 10, versículo 30, nós encontramos registrado na palavra de Deus, Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Jesus afirma ser um com o Pai, indicando sua igualdade divina. Então, diante desses textos bíblicos, podemos identificar claramente a natureza divina de Jesus. Mas vamos ver um pouco sobre a natureza humana de Jesus. Jesus é também homem. A Bíblia também enfatiza que Jesus veio em carne, com emoções, necessidades e limitações humanas. Jesus nasceu como um homem. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se tornou humano, assumindo uma natureza física real. Gálatas 4, verso 4, diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu de uma mulher, o que confirma sua humanidade real. Jesus teve limitações humanas. Lucas, capítulo 2, verso 52, encontramos escrito assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus cresceu como qualquer ser humano, mostrando que tinha uma mente e corpo humano.
João 19, verso 28, diz assim: Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Ele sentiu sede, uma necessidade fisiológica humana. Mateus 26, verso 38, está registrado: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ele experimentou emoções humanas, como tristeza e angústia. Em Hebreus 4, verso 15, está registrado: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado como nós, provando que sua humanidade era real e genuína. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. A Bíblia não ensina que Jesus era metade Deus e metade homem, mas plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Textos que mostram as duas naturezas juntas. Vamos dar uma olhada nesses textos. Filipenses 2, do verso 5 ao 8. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus era Deus, como nós lemos agora, sendo em forma de Deus, mas assumiu a natureza humana, né? Tornou-se em forma, tomando a forma de servo. Colossenses 2, verso 9, está escrito: Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele quem? Em Jesus. Jesus não deixou de ser Deus ao se tornar homem, mas sua divindade habitava nele corporalmente, como acabamos de ler, porque nele habita corporalmente, o corpo, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Aquilo que Deus, o Pai, é, o Filho também é. João, capítulo 20, verso 28, está registrado: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconhece que Jesus é homem, estava diante dele, e Deus ao mesmo tempo. Agora, como defender essa doutrina diante ou contra os questionamentos? Vamos aqui pegar 3 questionamentos que são feitos. Primeiro, se Jesus é Deus, por que ele orava? Vamos para a resposta. Como homem, Jesus orava ao Pai porque ele veio para cumprir a vontade do Pai. João 6, verso 38. Ele demonstrava dependência, como qualquer ser humano fiel deve depender de Deus, buscando-o em oração. Questionamento 2. Se Jesus é Deus, por que ele disse que o Pai é maior do que ele? João 14 e 28. A resposta também é simples. Jesus estava falando como um homem, submetido ao Pai em sua missão, a missão que ele recebeu. Em Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao 8, vemos que ele se esvaziou ao assumir a forma humana. Mas isso não significa que ele deixou de ser Deus. Ele se esvaziou da sua glória,
se esvaziou da sua glória, mas em momento nenhum vemos nas Escrituras que ele deixou de ser divino, mas por um período de tempo ele não usou ali plenamente os seus atributos divinos. E questionamento 3. Se Jesus morreu, Deus morreu? Vamos para essa última resposta. A morte de Jesus, ela foi física, não um fim de sua existência. Sua natureza humana morreu, mas sua natureza divina continuou viva. Lucas 23, verso 46. Diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Conclusão. A Bíblia ensina claramente que Jesus tem duas naturezas. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Essa verdade é fundamental para a fé cristã, pois somente um Deus homem perfeito poderia ser o mediador entre Deus e os homens, como encontramos em 1 Timóteo 2, verso 5, e oferecer um sacrifício suficiente pelos pecados da humanidade. Hebreus 9, verso 14. Que o Senhor, nosso Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando todos os professores e alunos. Amém.